a todos os irmãos que nos acompanham, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês e a vocês que nos acompanham do outro lado do mundo, sejam todos bem-vindos aqui à grande família, tudo em prol do Evangelho de Cristo e a continuidade daquilo que os profetas fizeram. Estou aqui com o irmão Lima, com o nosso irmão Alonso, recebedor da roteira, ministro, evangelista, servo de Deus. E irmão Lima, o que é que pensa para os irmãos, deixar todos os irmãos que nos acompanham do outro lado? A paz do Senhor a todos, amados em Cristo. Saúde-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em amando o convite do nosso precioso irmão Mauro. Fez um convite para falar de um tema que é capital, que acredito ser importante para o avanço da Igreja de Cristo. Não me apresento, eu sou o Emanuel Lima, vosso irmão em Cristo. O resto, Deus abençoe. Sim, família, como nós estamos a dizer, o tema aqui é falar sobre a divindade de Cristo. Para muitos de nós, a Bíblia nos apresenta um contexto, principalmente para os bebês na fé, para aqueles que são espirituais na fé. Uns falam que Jesus é o Filho de Deus, e também outros defendem que Jesus é o Senhor, que era Jesus o Cristo, aquele que era ungido, o Filho de Deus vivo. Por aqui, sem mais demora, os irmãos que se acompanham do lado, tem um tema, tens uma nota introdutória, algum capítulo introdutório quanto a este momento, um desenvolvimento? Bom, eu gostaria de dar uma base colocando sobre daquilo que é o nosso assunto do livro de Gênesis, sendo o princípio de tudo. Gênesis, no seu capítulo 1, no seu versículo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, é bem verdade que falando sobre a deidade ou a divindade de Jesus Cristo é um assunto meio polêmico. É um assunto um bocado complicado mesmo, tanto para pregadores, tanto para ovelhas. E nós vemos que parece que o mundo está dividido na seara da divindade, principalmente no mundo cristão. Porque hoje nós queremos que tem pessoas que defendem o lado unicista, tem pessoas que defendem o lado trinitarista e tem aqueles que defendem o lado dualista. Bom, só para tentar deixar um pouco mais claro para os irmãos que os unicistas são aqueles que acreditam que Jesus é o próprio Pai. E os dualistas são aqueles que acreditam que existem duas pessoas na divindade. Ou seja, existe o Pai sendo Deus e existe o Filho também sendo Deus. E os trinitaristas são aqueles que acreditam que existem três pessoas na divindade. Ou seja, fazendo do Pai sendo Deus, do Filho sendo Deus e do Espírito Santo também sendo Deus. Bom, quando nós olhamos para as Escrituras com relação a essas três divisões, não há respaldo bíblico. Bom, exatamente. De uma forma introdutória, acredito ser isto que eu poderia dizer, né? Isso acontece nos dias de hoje. A Bíblia vem nos falando que nada oculto que não venha a ser revelado. E que também a Bíblia vem nos falando que o meu povo sofre pela falta de conhecimento. Isso quer dizer o quê? Uma vez não temos conhecimento, ficamos também vulneráveis às estratégias e os ataques do inimigo. Porque o inimigo sabe que se você não conhece a palavra, você não tem comunhão com Deus, certo? Se você não conhece a palavra, você não é fácil. Então você fica vulnerável para as seitas, fica vulnerável para a batalha espiritual. Por isso é que no livro de Efésios 6, Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos exorta, por meio do Espírito Santo, para que sejamos fortes, nos capacitando com a palavra, com a armadura da fé, para que nós consigamos resistir aos dias maus. Por exemplo, por mim, eu pude reconhecer que Jesus Cristo é divindade. E também Paulo vem nos falando em Coríntios que aquele que é viver a fé se alimenta de leite, mas aquele que é espiritual se alimenta de alimento sólido. Então, irmão, eu estou aqui com uma dúvida, assim, já que estamos aqui neste momento, eu vou aproveitar. Certo dia, apareceu um certo senhor que diz ser evangelista, mas ele me diz que Deus é mulher. Deus é mulher. E ele me diz que as coisas que existem na terra, elas vêm do mundo espiritual, assim como é nos céus. Quer dizer, como na terra existe um pai, uma mãe e nós somos os filhos, quer dizer que também no trono de Deus existe uma mãe. Será que isso é verdade? Será que as Escrituras têm um ponto-chave que diz sobre isso ou isso é heresia? Bom, de uma forma curva e objetiva,
e muitos dogmas. muitos outros Exatamente. Correto. Bom, com relação a essa crença, uma crença que vai ser desenvolvida no mundo, que creem que assim como existe um Deus Pai, existe também um Deus que é mulher, que sexo feminino, isso não tem respaldo bíblico. Eu acredito que se tivermos uma oportunidade de termos um tempo falarmos também sobre este tema, será benéfico. Mas, voltando naquilo que é praticamente o nosso tema, o nosso assunto em questão, que é a divindade de Jesus Cristo. Nós queremos tentar mostrar de uma forma clara quem realmente Jesus é de acordo com a palavra. Se ele é o Pai, se ele é o Filho, se ele é o Espírito Santo, então ele é quem? Se é a primeira, a segunda, a terceira pessoa, conforme os senhores vão dizendo, da Santíssima Trindade, que também nas Escrituras não aparece. Bom, antes disso, aquilo que eu vou aqui salientar não é verdadeiramente meu conhecimento. Nós recebemos a revelação hoje através de um profeta, que alguns conhecem, que é o profeta William Marion Branham. E eu creio que para um verdadeiro povo que crê em Deus, a única forma de termos compreensão da Escritura tem que ser revelada por um profeta. Porque um profeta é tido ou conhecido como intérprete divino da palavra. Então, se existe alguém que devia nos explicar de uma forma detalhada o que a divindade de Jesus Cristo tinha de ser um profeta. Então, eu vou deixar textos bíblicos mediante aquilo que o profeta praticamente ensinou para nós. Bom, onde é que eu gostaria de começar? Antes da gente falar do fim, temos que conhecer que existe um princípio. E antes do princípio, é necessário que vocês compreendam que há uma eternidade. A eternidade é um circuito, é um círculo que não tem princípio e não tem fim. No primeiro livro da Bíblia, assim como uma aliança. exatamente, assim como uma aliança, um círculo. Um círculo infinito. Exatamente. Se nós observarmos que no primeiro livro da Bíblia, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, eu queria olhar para o equívoco de todos, mostrar que só existe um Criador. E se só existe um Criador, isso quer dizer que só existe um e único Deus. E Jesus vai espalhando nas suas escrituras que a salvação vem dos judeus. A verdade, a revelação verdadeira da palavra também vem dos judeus. Eu aqui peguei alguns textos de como comprovar a história de que só existe um Criador. Além de Gênesis, nós tentamos também provar no livro de Isaías 40, versículo 28. Ele diz assim: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor e Criador dos fins e da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Então, nós aqui estamos a compreender que a Bíblia está mostrando que há a crença de que existe um Deus. Exatamente, que existe um Senhor. Mas ela aqui não espelha qual é o nome deste Deus que é o Criador dos céus e da terra. Porque a grande dificuldade é identificar quem Deus realmente é. Qual é esse Deus? Exatamente. Que nós podemos encontrar várias outras divindades. Exatamente. Mas há aquela crença de que existe um único Criador. Para acrescentar, eu queria ler também Isaías capítulo 44, versículo 4 diz: assim diz o Senhor teu Redentor, que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor, que faço tudo, que sozinho estendo o céu e espelho toda a terra.